Justa causa é a modalidade de finalização do contrato de trabalho pelo cometimento de falta grave por parte do empregado. Ocorrendo justa causa, o empregado terá direito a receber apenas as parcelas já vencidas, o salário e as férias vencidas acrescidas de 1/3, esta última se houver direito. Conferindo um viés pedagógico ao poder disciplinar exercido pelo empregador, exige-se, para a conformação da falta grave, a gradação das penas de forma que a despedida por justa causa seria a última e mais severa das penalidades aplicadas. Ato de improbidade é o ato de desonestidade para com o empregador, atentando contra o seu patrimônio ou de terceiro. Incontinência de conduta relaciona-se a questões sexuais, prática de pornografia no ambiente de trabalho, atos obscenos, dentre outros. Nesse caso, o empregado leva uma vida irregular, mas que afeta a sua relação de emprego, dado que deve ter nexo de casualidade para a aplicação da justa causa. Observe-se que, se a incontinência de conduta gerar assédio sexual e o empregador for condenado a indenizar o assediado, cabe a ação de regresso do empregador contra o assediador, de competência da Justiça do Trabalho. Mau procedimento é a conduta desrespeitosa, sem educação, com palavras de baixo calão. Normalmente, quando uma conduta não é encaixada nos demais tipos, será enquadrado como mau procedimento, dada a amplitude do conceito desse tipo legal. Engloba, portanto, a quebra das regras de convivência em sociedade, o decoro e o respeito. Negociação habitual está ligado aos atos de comércio. São 3 tipos que geram a justa causa. Negociação proibida pelo empregador. Nesse caso, o empregador, com o poder diretivo, não autoriza a negociação pelo empregado no ambiente de trabalho, o que deverá ser por ele observado. Negociação que institui ato de concorrência para o empregador. Essa hipótese quebra a lealdade de contrato de trabalho e, por isso, gera justa causa. Note-se que o empregado, nesse caso, pode negociar fora do ambiente de trabalho e, ainda assim, ocorrerá justa causa. Negociação que prejudica o desempenho da atividade. O empregado não pode praticar atos que perturbem o ambiente de trabalho e a prestação do serviço. Condenação criminal. É a condenação que se mostre incompatível com a prestação do serviço, ou seja, em razão de condenação criminal transitada em julgado. Portanto, regime aberto ou outras penalidades que não impliquem reclusão não geram essa hipótese de justa causa. Desídia é o ato de negligência, descaso, omissão e tem por consequência a inobservância dos procedimentos do empregador. Ele se caracteriza a partir da reiteração de atos descurados, que são apenados, em regra, depois de uma atuação pedagogicamente gradativa do empregador. Embriaguez. A CLT menciona embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez habitual entende-se como aquela que gera o consumo frequente de bebidas alcoólicas. Refere-se não só apenas à bebida, mas a todas as substâncias químicas inebriantes. É uma patologia e, por isso, hipótese de suspensão do contrato de trabalho para que o empregado realize tratamento. Entretanto, para se cogitar a suspensão do contrato de trabalho, o empregado deverá estar internado para tratamento, o que somente é possível por vontade própria. Já a embriaguez em serviço é a hipótese pontual de embriaguez, sendo aquele empregado que comparece para trabalhar após a ingestão de substância química tóxica. Essa conduta coloca em risco toda a atividade empresarial e, portanto, é situação de aplicação de justa causa.
violação de segredo, pautada na quebra de confiança, que rege o contrato de trabalho. Significa publicar fato de que tenha o empregado conhecimento em virtude do contrato de trabalho. Indisciplina e insubordinação. Ambos são decorrentes da violação pelo empregado do dever de obediência a ordens do empregador. Pela subordinação, o empregado tem o dever de observar as ordens emanadas do seu empregador. A indisciplina refere-se ao desatendimento às normas gerais, ao passo que a insubordinação é a desobediência a normas específicas, pessoais. Considera-se específica a ordem que é direcionada a um único empregado ou um grupo específico de empregados. É geral a ordem que é direcionada a todos os empregados da empresa. No caso de ordem excessiva, ilegal e abusiva, o empregado poderá se negar a cumpri-la. De igual sorte, não tem o dever de cumprir ordens que não advenham dos prepostos legítimos indicados pelo empregador. Abandono de emprego é a ausência reiterada do empregado ao serviço, sem promover qualquer justificativa ou sem promover justificativa razoável para tanto. Somente será configurado após 30 dias de ausência. Ofensas físicas. Configuram justa causa tanto as ofensas físicas perpetradas contra o empregador, colegas de trabalho ou terceiros. Constitui qualquer forma de agressão física. Essa justa causa não poderá ser aplicada quando restar comprovado que a atitude do empregado, ao agredir, foi em legítima defesa, própria ou de terceiro. Ato lesivo à honra ou à boa fama contra qualquer pessoa. É o ato de ofensa a outro. Pode ser praticado das mais variadas formas, dado que o empregado poderá se valer de palavras verbalmente externadas ou escritas. Qualquer ato doloso ou culposo que, subjetivamente, abale a honra e a boa fama do empregador será suficiente para o preenchimento da justa causa em exame. Prática constante de jogos de azar. Considera-se jogos de azar aquele que tem por finalidade o ganho de alguma coisa. A partir da aposta na própria sorte, o raciocínio do legislador, nesse caso, foi similar àquele para a embriaguez, de tal sorte que considerou o empregado viciado nos jogos não é digno da fidúcia que reveste o contrato de trabalho. Não se exige que o empregado tenha a finalidade do ganho com o jogo, mas que ele esteja em estado de descontrole pelo vício que lhe tomou a razoabilidade.